Olá! Hoje estamos aqui novamente estudando a Bíblia e veremos o capítulo 43 de Gênesis, a continuação da história que começamos ontem. E Jacó, finalmente, ele cede à pressão da fome, à pressão dos seus filhos e decide deixar Benjamim ir ao Egito. Afinal, como vimos na leitura do capítulo anterior, José, o governador do Egito, tinha determinado que eles só poderiam retornar se o irmão mais novo, Benjamim, fosse junto com eles. Então, eles seguem. E aí nós percebemos que no verso 8 e 9, Judá, ele também se coloca como fiador de Benjamim, para que se alguma coisa acontecesse com ele, o seu pai poderia cobrar dele essa situação. E percebemos aqui que Jacó tinha mais confiança nesse filho, Judá, do que em Rúben. Tanto que ao final do livro de Gênesis veremos que Jacó dá o direito da primogenitura ao filho Judá. E podemos perceber também o caráter de Judá. Embora já estudamos algumas outras histórias sobre esse filho de Jacó, mas ele parece aqui, por essa passagem, que tinha construído um caráter responsável e que estava se colocando à disposição até em lugar de Benjamim se acontecesse alguma coisa errada. E o segundo ponto de destaque da leitura desse capítulo 43 é que, ao contrário do que ocorreu na primeira vez que eles foram ao Egito, em que eles foram mal recebidos, foram colocados como espiões, acusados de serem espiões da terra, nessa vez que eles foram muito bem tratados. José pediu para que eles fossem levados à sua própria casa, mandou lavar os pés, mandou dar comida e água para os animais, e os irmãos ficaram assustados. Poxa, a primeira vez somos mal recebidos, agora somos tratados na mão, com comida na mão. Tem alguma coisa errada. E eles ficaram com muito medo. Está aí no versículo 18 desse capítulo. E eles diziam, né? É por causa do dinheiro que da outra vez voltou no saco de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possam nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. Era esse o temor deles, com tudo que estava acontecendo ali naquele momento. E vemos também que eles ficaram surpresos ao perceberem que na mesa do banquete eles estavam dispostos em ordem de nascimento, o mais velho até o mais moço. Eles pensaram, mas como pode ser isso? Eles ficaram espantados. Está aí no versículo 33 da nossa leitura. E um outro teste, né, que José fez foi dar a Benjamim uma porção 5 vezes maior do que os outros, para perceber como seria a reação deles, né, se eles teriam ciúmes de Benjamim, como tinham tido, né, dele, José, quando ele recebeu, por exemplo, aquela capa multicolorida. E o terceiro ponto de destaque da leitura desse capítulo está aí no versículo 30 e 31, que José, ele se emocionou bastante ao ver o seu irmão Benjamim. Mas será que essa emoção foi só por conta da saudade, que ele tinha tempo que não via o seu irmão, que era tanto irmão de pai quanto irmão de mãe? Talvez esse sentimento também foi ao pensar o tanto que Benjamim havia sofrido
após ele ter sido levado cativo, né? De talvez achar que os irmãos tinham dado toda a raiva que tinham acerca dele, José, para Benjamim, talvez com relação ao seu pai, porque na primeira vez Benjamim não foi, então ele já provavelmente percebeu que o seu pai o amava muito e que o estava super protegendo. E ele se emocionou bastante, tanto que ele saiu da presença deles ali, foi para o seu quarto, lugar reservado, para chorar. E depois disso ele voltou, lavou o rosto, conteve-se e saiu. E vemos nessa história que essa não é a primeira vez que José chora. Ele já havia chorado quando seus irmãos estavam conversando, se culpando de o terem maltratado. Agora ele também chora, e ele vai chorar também quando ele vai se dar a conhecer os seus irmãos. Então vemos que José era um rapaz muito sensível, que se importava realmente com as pessoas. Está gostando da leitura? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estudar a Bíblia conosco.